Boa noite a todos, aqui no canal Potência, com vocês, Maurílio Brandão, no quadro que tem para hoje, dia 27 de abril de 2020, nesse início de semana, de semanas que tem passado como que voando, parece, né, dadas as intensidades do que temos tido a nível de tudo que se passa ao nosso entorno, e interessante, ainda que estejamos orientados a, então, mantermos-nos nesta condição do resguardo e proteção social, com uma redução considerável das atividades para a maioria das pessoas, mas ocorre que mantemos-nos, a maioria de nós também, bastante ocupados com uma série de questões de trabalho, ou sociais, ou de dedicação a nós mesmos, não é mesmo? E, enfim, estamos aí nessa sequência de um dia após a outro, bastante intensidade. E eu poderia dizer, acredito, faço parte dessa intensidade aí, né, pois em uma noite como na segunda-feira, há também essa condição do que seja a live do quadro que tem para hoje no canal Potente, enfim, são mais coisas a fazer, não é mesmo? Bom, mas eu espero que para vocês tenha, ou esteja sendo, uma condição mesmo mais prazerosa, mais interessante, mais agradável, se não uma oportunidade mesmo da gente se conectar em um modo de nos entender, de nos ver, e mesmo de praticar as nossas vidas, de nos tornarmos pessoas melhores. Pelo menos é o intuito do canal Potência, é o intuito do meu trabalho, de transformar a vida das pessoas, de ter o maior alcance possível, para que as pessoas realmente alcancem os seus objetivos, atinjam os seus objetivos, numa condição que seja a mais saudável, a mais próspera possível. Então, dando sequência, hoje eu quero começar, aliás, eu tenho começado algumas vezes por uma pergunta, né? E há uma pergunta que eu quero trazer para a nossa reflexão, que introduz o tema e traz uma reflexão bem ampla até para o que nós vamos hoje comentar a respeito, né? Essa frase é de um escritor americano, de nome Scott Turow. Scott Turow é um escritor americano, um autor americano, e ele diz: o que nós somos, senão as histórias que contamos sobre nós mesmos, a nós mesmos, e que acreditamos. Portanto, é basicamente isso, né? Ou seja, nós temos as nossas histórias, a história, né, do homem, do ser humano, e que é contada claro, com um embasamento, como nós sabemos muito bem, que principalmente aquele de natureza, do ponto de vista da nossa evolução, referente ao que Darwin, há 150 anos atrás, mais ou menos, trouxe nos seus estudos sobre a evolução do ser humano, nessa condição que aquela, como somos realmente biologicamente falando, mamíferos, né, tendo então evoluído a partir dos macacos, né, para o homem, o Neandertal, e depois outros que vieram aproximando-se, até que evoluindo de tal maneira que trouxe, então, essa situação atual para que nós temos hoje do ponto de vista evolutivo. Bom, esta é uma referência que a que tem existido ainda, inclusive que é ensinada nas escolas, a partir do momento que temos, então, os estudos da ciência e que podemos trazer para o que é a referência também, interessantemente, em outros aspectos diversos da própria organização da sociedade, baseado justamente nessa evolução, que é de seletividade, e que implica em o melhor, né, vai vencendo, o melhor vai aparecendo. Então, esse trabalho de seleção natural traz esse aprimoramento do ser humano, e, segundo, né, a evolução darwiniana, nós vimos evoluindo ao longo, né, de centenas de milhares de anos atrás, até que alcançamos uma condição de mais sapiência, né, o Homo sapiens, né, vem justamente dessa origem, que passamos então a ter mais percepção e raciocínio e inteligência, e depois então veio a Era do Fogo, enfim, todas essas considerações são aquelas tidas ao longo
da nossa história como referência, aquela que traz a ciência. E, portanto, essa referência determina basicamente como nós resolvemos os nossos problemas, como nós pensamos, como estabelecemos as nossas relações, como nos curamos, como até elegemos, como escolhemos pessoas, governantes, como definimos políticas públicas, enfim, tudo é baseado nessa condição da crença que advém do entendimento do que seja o ser humano. E essa condição, ela é uma que mantém-se numa sequência de perguntas que são as perguntas originais, aquelas que são perenes em relação à condição existencial do ser humano, né? Então, a nossa história é uma ciência, e a ciência sustenta essa história, mas cada vez mais nós temos dificuldade de dar real sustentação. Cada vez mais se percebe que esta ciência, do ponto de vista de dar sustentação a toda essa movimentação que existe e aos descobrimentos mais recentes, mostra-se falsa, mostra-se errônea em relação ao que é a nossa natureza, o que é a nossa história. E, interessantemente, nós temos algumas divergências em termos da evolução em si, do ponto de vista do próprio pensamento e do aprofundamento que algumas sociedades, desde a mais remota antiguidade, tiveram em termos de evolução do ser humano, e essa nossa ciência dessa sociedade contemporânea, e que vem desde a idade medieval, quando, né, numa sequência, foi então substituída por uma condição aquela do mercantilismo, e daí a Revolução Industrial, que trouxe cada vez mais mudanças mais rápidas. Aliás, nós comentamos sobre essas mudanças que vêm acontecendo com uma rapidez bastante grande, e vamos voltar a essa condição também dessas mudanças intensas, rápidas, dinâmicas que estão nos envolvendo, e cada vez mais num ritmo onde elas simplesmente dão indícios claros de que não vão parar mais. Ou seja, nós literalmente estamos nesse mundo que se modifica a uma velocidade muito maior do que antes isto acontecia. Mesmo quando grandes revoluções, que nem eu citei, a condição da Revolução Industrial, do próprio mercantilismo, que se deu como fenômeno, mas sabemos que, historicamente, isso aconteceu ao longo de décadas ou de séculos. Agora nós temos mudanças importantes que acontecem de um dia para o outro, praticamente. Haja visto essa mudança pela qual passamos, a última que acometeu todo mundo, que nos trouxe, então, para essa situação especial de maioria dos países estarem nesse tempo de quarentena, para dar tempo de ver, de descobrir como é que se lida com essa novidade dessa virose pandêmica. Mas, enfim, o fato é que esta mesma ciência, aliás, nesse aspecto também, demonstra-se insuficiente, demonstra-se parcialmente válida, tanto que medidas como essa que eu citei agora há pouco, da quarentena, é algo que também aconteceu há 100 anos atrás. Então, interessantemente, apesar de tantas mudanças estarem acontecendo, mas no âmbito mais significativo, deixamos claramente algumas lacunas, alguns buracos, e que não foram preenchidos, que se demonstram agora bastante importantes, pois são justamente estes buracos que nos deixam com soluções parciais, insuficientes, em termos de logo resolver o problema, encontrarmos uma solução e continuar na evolução da sociedade. Então, como eu disse, há algumas perguntas básicas, 4 perguntas eu vou colocar aqui para vocês, que são algumas perguntas que a maioria de nós, seres humanos, trazemos para nós mesmos, perguntamos uns aos outros, buscamos na literatura, para ver se damos conta de responder. A primeira, aquela que eu acredito seja realmente a mais comum: quem somos nós? Né? Ou seja, quem nós somos, afinal, esse ser terrestre, esse ser humano, né?
e de onde vimos, né? De onde, então, que a gente procede, né? De onde viemos para cá, como é que isso aconteceu, né? Por que estamos aqui, né? Para quê? Qual que é o nosso propósito, né? E aquilo que pode ser a quarta pergunta, que é bastante comum, ou seja, para onde vamos, né? Que é traduzida também em como nós podemos melhorar, então, o que está, né? Como é que a gente pode aprimorar, como nós podemos melhorar. E, então, essas 4 perguntas, interessantemente, também são aquelas que podem trazer uma definição, uma compreensão da própria ciência evolutiva e que, interessantemente, caminha como, assim, da a quarta pergunta para trás, né? Ou seja, a ciência tem, se nós formos considerar o que na maioria das vezes ocorre do ponto de vista dos estudos científicos, é de procurar, então, ter essas noções, né, ou explicações, né, como que a gente melhora o que está aqui, né, para que nós estamos aqui, por quê, afinal, né, de onde vimos, e até para descobrir, afinal, quem somos, né? Então, a ciência, se nós formos considerar a sua direção, ela é mais nesse sentido, aquela que predomina, podemos dizer, né, que vai no sentido inverso, né, de 4, ou seja, da quarta pergunta para a primeira, para então alcançar, afinal, essa resposta primordial, né, de quem somos nós, né? No entanto, como eu disse, algumas civilizações antigas tinham uma outra referência e que eu particularmente considero que é mais válida do ponto de vista de estabelecer um parâmetro para o qual nós tenhamos nestas outras correlações com estas outras perguntas respostas que sejam mais válidas, né? Ou seja, de onde vimos, né? Por que estamos aqui, para quê e como que nós podemos melhorar. Então, se nós temos esse conhecimento de quem somos nós, então, adquirimos essa referência com mais solidez, com uma condição aquela de que, ao menos, nós temos, então, essa condição de sabermos mais a respeito de nós mesmos. E, interessantemente, estas civilizações que tinham esse tipo de direcionamento da sua evolução, do seu desenvolvimento, foram como que substituídas pela civilização contemporânea, que passou, então, a dar mais ênfase a outras respostas, a perguntas que levavam e que continuam levando para fora e não tanto para dentro de si. E mesmo quando é para dentro de si, há essa condição que é baseada novamente nessa ciência que tanto eu dei essa referência de Darwin, que, né, em 1867, se não me engano, trouxe, né, o seu postulado. 1859 foi quando Darwin trouxe o seu postulado. E, interessantemente, sabe-se que ele, particularmente naquele momento, quando trouxe essa sua teoria da evolução, embasada nas suas pesquisas, pensava e tinha como referência que seria algo transitório, que não duraria muito tempo. E disse que o seu intuito principal era justamente afastar a referência do que era a influência da igreja. Então, havia um intuito de afastar, então, essa noção, esse entendimento de que a nossa origem é aquela trazida, né, pela religião, ou seja, uma criação divina, né, que aconteceu quando da própria criação do mundo e que tem uma outra referência, se nós formos, então, trazer as parábolas e metáforas bíblicas, nós temos realmente uma outra referência que não faz menção alguma a essa evolução, desde então, os chimpanzés, e particularmente, né, depois dessa evolução, como eu disse, para o Homo sapiens. E, no entanto, interessantemente, a ciência, a academia daquela época abordou essa teoria como sendo a que melhor sustentava, aquela que era mais considerada verdadeira, e manteve, e interessantemente manteve principalmente com seus conceitos advindos da própria
análise evolutiva, como eu já havia citado hoje, com relação à condição da seleção natural, né, de os melhores irem sobrevivendo, ou seja, implicando também um entendimento de competitividade, né, de competição, e que foi, então, englobado, foi também colhido para os aspectos de organização, de economia. Então, hoje, nós temos essa condição fortemente estabelecida, que haja vista a economia de mercado, né, que está aí, que é a que domina, então, as relações entre países, entre civilizações, do comércio pelo mundo, e isso também trazido para a própria condição aquela que é a da vida das pessoas, do que as pessoas escolhem, então, para fazer em suas vidas, do ponto de vista de encaminharem-se para a busca de um trabalho, de estudo, de uma carreira, de uma formação, mas, na maioria das vezes, partindo do pressuposto que há essa condição da competitividade, que existe uma disputa, e essa disputa deixa aquela condição para quem estiver melhor preparado, é que então vai alcançar aquela melhor posição, ou aqueles que vão alcançar as melhores posições são os que melhor se prepararam. Isso implica, então, em ter dedicação, bons estudos, boas referências, e esta a referência que nós temos predominantemente. No entanto, do ponto de vista paradoxo em relação à própria natureza em si, isso não tanto se dá do ponto de vista da evolução do sistema, do ecossistema, poderíamos dizer, né, como um todo, né? Ou seja, desse sistema dos seres vivos que englobam a existência humana e que cada vez mais se verifica com clareza que se baseia numa condição que é muito mais de cooperação do que de competição. Né? Tanto que nós acabamos por gerar estes ciclos de escassez que tem esse princípio justamente da falta cada vez maior de tanto de recursos, assim como de possibilidades, levando as pessoas realmente a terem essa atitude de competição e, consequentemente, de terem, diante da condição de competição, um receio em se arriscarem, em inovar, e acabam por, então, repetirem modelos que são, então, essa nossa história, como o Scott Turing disse, né, que nós somos, então, essas nossas histórias que nós mesmos contamos sobre nós mesmos e que acreditamos, então, nós passamos, efetualmente, a ter essa crença como sendo aquela que é a única existente. E, particularmente, nós temos que, contemporaneamente, a Darwin, outro estudioso e que era um colega, vamos dizer, de Darwin naquela época, mas acabou se contrapondo, não tendo a mesma opinião, só que também não adquiriu tanta notoriedade nos seus estudos. Essa pessoa era Alfred Wallace, e o Alfred Wallace tinha um questionamento que não entendia ele que essa evolução da nossa história dava conta de explicar como é que nós tínhamos adquirido tanta capacidade, tanta competência, tanta diferença em relação aos primatas em tão pouco tempo. Não se explicava, não se encaixava dentro da história da evolução esta condição. Só que Alfred Wallace acabou não tendo uma referência, como eu disse, notoriedade como cientista, e não prevaleceu esse seu entendimento. O Alfred Wallace trazia esse entendimento, sim, de que assim, na natureza dado aquilo que se precisa, o quanto se precisa para exercer esse papel de existência em qualquer ponto da cadeia biológica, e que nós tínhamos, interessantemente, uma capacidade que era além do que precisávamos. Nós tínhamos mais do que era o que, se fosse considerar as outras espécies que se distinguiam.
e que era algo, portanto, que também não estava de acordo com o restante da natureza, onde os animais, principalmente, senão nós podemos estabelecer essa mesma condição em relação à própria flora e não apenas à fauna, né? Mas o fato é que, do ponto de vista da fauna e considerando os animais, o Homo sapiens, né, o ser humano, tinha muito mais capacidade do que aquela que poderia se considerar aquela que ele precisava, do ponto de vista da sua sobrevivência. E, realmente, ficou bastante evidente cada vez mais que ele tinha muito mais do que precisava. Tanto que chegamos até aqui, né? Só que nós chegamos até aqui nessa condição que são esses conceitos baseados nessa ciência e que hoje, embora não se dê ouvidos, não se tenha olhos, né, para essas descobertas, mas os DNAs de fósseis, do que deu-se conta de analisar de 20 mil anos atrás, demonstram que é a mesma condição aquela do DNA que nós temos hoje. Portanto, não houve mudança. E a própria ciência evidencia que, desta forma, nós estamos aqui há cerca de 200 mil anos. Então, as referências se dão de 20 mil anos atrás, do ponto de vista desses estudos que conseguiram, então, descobrir de fósseis descobertos na Itália, que datavam desta época, mas a própria ciência, com base em estudos, tem que esta existência, conforme foi verificada do ponto de vista do DNA, de acordo com outras descobertas de fósseis, estabelecem essa condição da existência do ser humano tal como somos, praticamente, de 200 mil anos atrás. E, portanto, nós temos, sim, estes saltos que, de novo, tem-se hoje evidência que foram dados e que não são explicados pela teoria darwiniana. E também o próprio Alfred Wallace, embora ele questionasse, não deu conta, ele próprio, de explicar. No entanto, ficou evidente para ele que a teoria darwiniana em si não explicava, não era o bastante para, de uma forma consensual, ter esta sustentação como ciência. E hoje nós sabemos que, de fato, não é. E, interessantemente, como eu falei, isto tem sido visto porque nós, de várias maneiras, percebemos que esta ciência atual, ela tem grandes dificuldades para sustentar aquilo que nos tornamos, esse mundo em que, cada vez mais, nós temos uma evolução que ocorre de uma maneira tal, onde, principalmente, a inteligência artificial, eu conversei sobre isso há algumas semanas atrás, na semana atrasada, se não me engano, comentei sobre essa condição da evolução tecnológica e particularmente da inteligência artificial, que nos leva para que cada vez mais nós nos tornemos como que obsoletos. Cada vez mais nós teremos uma necessidade de mudança em termos de nos adaptar àquilo que é a própria criação humana, mas que, interessantemente, traz uma condição em que cada vez menos o humano que ocupa a posição de destaque, que tem o lugar mais importante, ou até mesmo podemos dizer que todo esse desenvolvimento, todos esses benefícios e descobertas que, em princípio, viriam em prol do ser humano, para que nós pudéssemos, então, ter uma vida de melhor qualidade, ter mais tempo para nós mesmos, para vivermos em família, deixa-nos, pelo contrário, cada vez mais ocupados e comprometidos e sendo como que engolidos por tudo que acontece e não alcançando essa condição e nos tornando mais objetos do que sujeitos. Então, é fundamental, eu vejo nesse momento, que nós tenhamos essa condição de demonstração, na minha opinião, que coloco para vocês, né, refletirem também e concordarem ou não, enfim, mas esta referência que eu tenho tido a partir dos estudos que eu enfim, me identifico com eles, mesmo porque há essa questão, né, afinal,
qual outra é a referência que nós possamos ter para que nós tenhamos, de fato, uma construção que edifique o ser humano, né? Que traga essa necessidade para uma condição que não seja aquela como é hoje tido como o projeto ou interesse maior, que é de humanização, né? Eu também já citei isso algumas vezes atrás aqui com vocês. É interessante, né? Como que nós temos, então, uma busca de humanização de processos e situações, sendo que, na verdade, se considerarmos que o princípio era e sempre foi, então, de ter o foco no ser humano, nós não teríamos qualquer necessidade hoje de falar em humanizar. Nós, pelo contrário, né, temos, sim, infelizmente, estas demonstrações que há um processo que leva a uma desumanização, a tal ponto de nós já identificarmos situações que precisam ser humanizadas, ou seja, elas precisam retroceder para ter essa referência do ser humano como um foco, como um ponto referencial, principal, porque há evidências que demonstram que nós estamos sendo subjugados, que nós estamos tendo, então, de nos submeter àquilo que nós próprios criamos. A tecnologia, ela avança de tal forma que nos deixa, então, como eu disse, quase como obsoletos. E, no entanto, essa evolução que parte do princípio de uma condição aleatória, né, que é evolutiva, mas que justamente nos leva a ter muita dificuldade de responder aquelas perguntas. Afinal, então, qual o sentido? Né, para onde vamos? Como nós podemos melhorar? É verdade que melhorar processos de produção, de barateamento, de custos, de aumento de lucratividade, de melhoria de resultados, isto é o que predominantemente nós vemos acontecer e que, em princípio, viria desde a informática, como foi, né, há cerca de 40 anos atrás, o berço, então, do momento em que, enfim, o homem teria mais tempo para si, nós teríamos mais liberdade, vários processos poderiam ser executados sem tanto que nós precisássemos diretamente estarmos envolvidos. De fato, isto acontece, cada vez menos nós precisamos diretamente estarmos envolvidos. Mas, assim como uma referência interessante que a Roseli, que está aqui, aliás, foi a primeira a chegar aqui hoje, depois tantos outros de vocês, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por essa companhia que eu tenho tido de vocês sempre, né? Mas ela tinha citado o escritor Harari, né? O Yuval Noah Harari, que traz essa reflexão de uma maneira bastante contundente, com a qual eu me identifico também, digamos, partilhamos de visões semelhantes, de caminhos semelhantes, né? E, então, ele traz esse questionamento mesmo, que nós teremos daqui a pouco, de nos habituar, e claramente os mais jovens, muito mais, né, de terem, então, uma perspectiva de que as suas profissões se modifiquem em pouco tempo, e que a cada 10 anos, se for o caso, haja uma outra condição, aquela pela qual se vive, de como se vive, novos projetos, objetivos, dadas as mudanças que nós temos e que ocorrem nessa velocidade fulgurante, né? Então, nós estamos aqui, meus caros, né, nessa condição, e eu vejo particularmente que o inverso, ou seja, voltando àquelas 4 perguntas, me parece que o que dá melhor sustentação a uma ciência que possa permanecer, dar consolidação e fazer com que realmente nós possamos manter estas mesmas referências e que não tenhamos de mudar, pois é notório que nós precisamos, sim, ter essa recompatibilização, né, ou seja, essa outra referência, apesar de ela ainda continuar sendo aquela que é ensinada, como eu disse, nas escolas, mas, por outro lado, é evidente que isso não se comprova. Então, o movimento aquele de voltar para nós mesmos, e é outra coisa que também o Harari traz com muita ênfase, né, do ponto de vista da sua própria busca, sabe-se, ele se dedica bastante à meditação e considera que a meditação
particularmente, é o que pode fazer com que nós tenhamos essa entrada para dentro de nós, esse passeio, essa percepção, onde nós, então, nos abstemos de tanto que existe fora, mas que nos deixa, então, por tanto existir fora, tão comprometidos, tão ocupados, tão envolvidos, que perdemos a nossa própria referência. Então, interessantemente, um outro ponto em que combinamos, ou seja, tenhamos uma visão semelhante, eu, como vocês sabem, tenho dito aqui diversas vezes sobre a importância de, então, termos esta direção para dentro de nós, o que pode-se muito bem obter através do processo de meditação. Eu espero que vocês estejam ocupando tempo com isto, como eu já tinha várias outras vezes dado ênfase e recomendado. Ultimamente, eu não citava, né, mas esta é uma boa oportunidade para novamente reforçar da importância de meditar. Mesmo porque essa condição evolutiva, como sendo uma obra de seleção natural, ela realmente não dá sustentação a esse mundo, demonstra, sim, que há uma tendência a uma desigualdade progressiva, insustentável, da mesma forma na relação com o próprio meio ambiente, que pressupõe essa superioridade, né, do ser humano sobre toda outra e qualquer forma de existência. No entanto, ecossistemicamente percebemos que nós somos um elo frágil, tanto que nesse período de menor movimentação, até mesmo do comércio e mesmo das pessoas em várias partes do mundo, indo de lá para cá, daqui para lá, nós percebemos, então, isso tem sido divulgado, toda uma recuperação, né, da natureza, tanto dos mares quanto nos solos e nos ares, né, que demonstram, então, que essa menor circulação nossa dá chance, em pouco tempo, de que a natureza se recupere. E, no entanto, nós, particularmente, não tanto temos tido isso, senão mesmo um processo de uma certa reclusão, né, deste, então, distanciamento, e quem tem nos trazido verdadeiros desafios, tanto do ponto de vista individual, assim como também na coletividade, em relação às nossas atividades, às relações comerciais, do ponto de vista acadêmico, os estudos, na relação com os filhos, enfim, nós estamos realmente num momento de uma redefinição, de uma redescoberta, e eu vejo ser muito importante, pois ilusão é aquela pensar que nós vamos voltar ao normal. Isso inexiste, mesmo porque, na minha opinião, não dá para tanto se chamar que era normal o que tínhamos. Então, é importante buscar uma outra referência, e essa referência, ela, de certa forma, já existe do ponto de vista de se escolher que momento ou que pontos são aqueles que consideramos mais importantes para ter como o ponto de partida, a base através da qual nós nos referimos a tudo mais. Eu vejo esta de dar referência, importância ao ser humano, tanto do ponto de vista do ser humano, na sua natureza, assim como inserido nessa natureza, ou seja, não mais nessa condição aquela da superioridade, de domínio, de comando, e de, enfim, fazer o que bem entender em prol do seu benefício próprio, vê-se claramente que esta é uma via que pode resultar num processo até mesmo autodestrutivo. Portanto, essa referência do ser humano é principalmente na sua essência, nessa condição do que nós somos, e que vê-se claramente, nós somos algo que não é essa evolução darwiniana, nós somos algo mais, e esse algo mais foi inserido dentro de um contexto há, então, centenas de milhares de anos atrás, mas de uma forma específica, de uma forma diferente. E essa forma diferente nos deu, então, essas capacidades, que particularmente aquela que nós temos pelas chamadas faculdades mentais, e que, interessantemente, sabe-se, usamos tão pouco. Eu já comentei sobre o tanto que nós usamos as nossas capacidades, ou tanto que nós predominamos
né? Considera-se que usamos, aqueles que usam muito, 10% do cérebro. E, interessantemente, isso veio numa compatibilidade também de considerar que 10% é aquela quantidade de neurônios que temos, senão o restante era esse tecido conectivo, né, chamada glia, e que tinha apenas essa função de sustentação, né, de dar, então, apoio aos neurônios, que verdadeiramente eram as estruturas funcionais mais importantes. De fato, o neurônio tem a sua importância fundamental, as conexões entre os neurônios, mas assim como a matriz extracelular, aquela que ocupa o nosso meio interno, assim como a matriz, se é que podemos dizer assim, né, que é o vazio, né, das moléculas e dos átomos, e que resulta em muito de algo que é visto como nada, uma substância amorfa, sem tanto ter uma função que não de preenchimento. Diferentemente, vê-se hoje que a glia, então, esse tecido conectivo cerebral, é sim o que a gente poderia chamar, numa comparação em que os neurônios, dentro de palavras, sentenças, frases, parágrafos, enfim, o que dá sentido numa linguagem escrita, né, que os neurônios, portanto, seriam substantivos, né? No entanto, a glia são os verbos, os advérbios, os adjetivos, os modificadores, ou seja, a glia é que controla, que ativa, que modula a atividade neuronal, né? Então, é importante que nós tenhamos essa noção de uso bem maior da nossa capacidade cerebral, para que nós também alcancemos essa condição de sabermos mais a respeito de nós. Eu comentava sobre os neurônios espelho, né, quando da última vez falamos, que tem essa capacidade, então, aquela que nós buscamos lá fora, nas tecnologias, na inteligência artificial produzir, mas que nós próprios temos e que não utilizamos, não exploramos, não descobrimos como explorar, né? E, no entanto, eu vejo, estas possibilidades, elas existem e devem ser buscadas, exploradas, incentivadas, assim como o próprio processo meditacional. Eu vejo, é importante, muito importante, que estimulemos que as pessoas meditem, que as crianças meditem, que elas sejam ensinadas a adquirirem esse hábito, pois é, sim, uma perspectiva de crescimento fantástica, aquela quando alguém que desde criança tem isso inserido nos seus hábitos, na sua rotina do cotidiano, de meditar. Nós, então, temos hábitos simples dentro da condição meditacional, que pode fazer essa conexão entre os hemisférios cerebrais, pois sabemos, tem áreas de comando diferente, o lado direito comanda o lado esquerdo comanda o lado direito, cada um com as suas características diferentes em termos de uma complementaridade, né? O lado direito do cérebro que vem para o lado esquerdo, associado ao lado feminino, associado à intuição, à arte, à descoberta pela sensualidade, pela intuição, né? Se contrapõe ou se complementa pela outra, aquela de uma referência do lado esquerdo do cérebro, que vem para o lado direito, também entendido como lado masculino, que vê a forma, o objeto, a ação, a lógica, o raciocínio. Portanto, esses dois lados, quando nós temos uma predominância e estamos ativando apenas um lado, nós predominamos, então, naquela condição e que pode muito bem faltar essa complementação do outro lado. E não é à toa, quando, então, se sugere meditar, que se cruze as mãos e mesmo que se cruze as pernas, porque esse simples ato de cruzar as pernas e cruzar os braços faz com que nós tenhamos, então, esta possibilidade, aliás, esta união efetiva que acontece em termos dessa sincronia cerebral e que nós possamos colher, então, dessa complementaridade da atividade cerebral propriamente dita. Então, esta é uma condição que é tão fácil e é interessante, por vezes, quando nós nos percebemos em alguma situação cruzando os braços e as pernas,
É interessante como numa atitude, inclusive, de extrema ansiedade, de desconforto, onde as pessoas, num ato de desespero, se encolhem, se travam e seguram-se a si próprias, se abraçam e cruzam as pernas e os braços, é justamente nessa busca, nessa ação instintiva de se reaver como um todo. Senão, essas situações são emergenciais, críticas, indesejáveis, inclusive, mas nós podemos provocar esta união, essa sincronia, através de hábitos como de uma postura, quando temos, então, a prática meditacional. Eu, portanto, deixo a pergunta também para vocês: qual ciência é que nos sustenta? Na minha opinião, a ciência atual, não dá sustentação e não tem evidências, inclusive científicas, de que isso comprovadamente seja o que possa nos dar sustentação, nem mesmo o que explica. Então, nós acabamos ficando lá com o Scott Turow, né, com com os seus comentários na frase, né, de que nós somos, então, justamente essas histórias que nós contamos para nós mesmos a respeito de nós e que nós acreditamos. São histórias. No entanto, elas não se verificam, podemos dizer, elas, nesse sentido, são falsas, e é importante, então, que nós recuperemos esta condição aquela, do que realmente o ser humano é, e que possamos redirecionar esse modo aquele de responder a estas perguntas, em primeiro nos dedicando a responder quem somos nós, para daí, sim, ter uma perspectiva, já que nós conhecemos, de onde vimos, né? Por quê, para quê, por que estamos aqui e como nós podemos, então, fazer para aprimorar esse mundo. Porque a busca agora de aprimorar o mundo com base no conceito da escassez, da competitividade, da lei do melhor, da chamada meritocracia, enfim, esses outros aspectos acabam nos deixando num ponto onde estamos nesse mundo desigual, bastante comprometido, onde, inclusive, aqueles países mais detentores de poder, tanto econômico quanto financeiro, e até mesmo dentro de uma referência do que seria as sociedades em si, padecem de verdadeiras dificuldades para darem conta de dar resposta a um momento como este, onde, como há 100 anos atrás, vemos-nos ameaçados perante uma condição de saúde pública, com uma perspectiva desconhecida, de parcialmente, mas que tateia, como está acontecendo em relação aos descobrimentos que são aqueles de natureza científicas, dadas as manifestações clínicas diversas que têm acontecido, as experimentações terapêuticas, enfim, nós temos ainda muito a estudar e descobrir. Como ouvia ontem de um imunologista falando que ele tem agora já, sem dúvida, trabalho pelos próximos 10 anos, ou seja, essa quantidade de informações, de perguntas sem respostas para a ciência, dentro dos moldes como se dá, já estabelece uma condição de atividades pelos próximos anos para descobrir, então, para entender essa condição do que é a relação estabelecida entre o ser humano e os micro-organismos, particularmente os vírus, nesse caso, e tendo em vista, inclusive, aquela condição, então, conhecida como do sistema imunológico, esse sistema de defesa, então, nessa visão de guerra, de disputa, de competição, onde o ser humano é o tempo todo ameaçado, atacado, agredido, e que pode ser destruído, então, por esses micro-organismos, né, por esses micróbios, nessa visão que realmente não dá sustentação. Portanto, há outras possibilidades, felizmente, outras referências que existem, que estão aí à disposição e que eu vejo são muito importantes serem resgatadas, para que daí sim nós tenhamos esse ponto de partida, e o ponto de partida é esse: dediquemo-nos a descobrir, acima de tudo, quem somos nós, e inclusive da individualidade. Dediquemo-nos, cada um de nós, a ter essa descoberta, porque cada um de nós, ao sabermos com mais clareza quem nós somos, nós então podemos ter clareza também na nossa individualidade, de onde vimos, né, por que estamos aqui e o que nós podemos fazer para melhorar esse mundo. Portanto, é esse o convite
que fica aí feito para todos vocês. E esta é a questão também apresentada a todos vocês, né, para que vocês reflitam, afinal, qual ciência dá sustentação à nossa história? Aqui, da sustentação, eu vejo, é aqui a própria evidência traz que nós somos esses seres diferenciados, esse ser que é um ser espiritual, com experiências humanas, que tem um propósito que é de, sim, sem dúvida, melhorar esse lugar. Nós vimos de uma condição aquela de uma consciência coletiva, universal, divina, e que estamos aqui justamente para poder estarmos em cooperação, em ajuda uns aos outros, e que particularmente tem esse elo, né, esse ponto que é aquele que pode mais nos unir fortemente, que é a nossa própria natureza, o nosso pano de fundo, que é o amor. Portanto, algumas dessas referências eu compartilho aqui com vocês, as que eu tenho, né? Se não, está em aberto para a gente evoluir juntos. Tenham uma ótima semana, convidem outros, marquem outros, aqueles que não tiverem inscrito ainda, inscrevam-se no canal para que a gente possa aumentar essa repercussão e outras pessoas saberem que há outras possibilidades, há outras saídas, há outras soluções, e elas estão muito mais do que se imagina ao nosso alcance. Elas estão aqui dentro, elas estão dentro de cada um de nós, ok? Bom, então, boníssima noite, ótimo descanso, belíssima semana, encontramos-nos na próxima segunda-feira aqui no Canal Potência, no quadro E o que tem para hoje, com vocês, Maurílio Brandão, tá bom? Tchau, tchau.